Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou Heloísa Zimmermann, psiquiatra, psicanalista, membro associado da Brasileira. A anfitriã comigo hoje é a Helena Liege Dalla Rosa, que é psiquiatra, membro do Instituto da nossa sociedade, e a nossa convidada hoje é a Patrícia Rivoar Menelli Goldfeld, psiquiatra, psicanalista, membro titular com função didática e atual presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. O nosso tema de hoje, além de muito interessante, ele é muito prevalente, né? Todos sabemos que o corpo e a mente são um conjunto único e que um influencia no outro, mas eu acho que muito pouca gente sabe como isso acontece, né? Por quê, por quais meios ou por quais motivos o corpo influi na mente e vice-versa. E, pelo que eu pesquisei, então, a psicossomática é a área da psicanálise que estuda essas interações entre o corpo e a mente, ou seja, as doenças físicas que são causadas ou pioradas pelos sofrimentos emocionais, né? E uma coisa que eu acho importante a gente já deixar claro de saída é que tudo isso é inconsciente, ou seja, a pessoa não se dá conta, não sabe o que está acontecendo. E eu acho importante a gente deixar isso explícito para evitar maus entendidos e acusações de que a pessoa fez aquela doença porque ela quis ou porque não se esforçou direito, né? Então, isso acho que são pontos de partida bons, né? Uhum. Então tá, Patrícia, diz pra gente o que tu mais preza, o que tu acha mais importante sobre a psicossomática psicanalítica. Quando eu comecei com a psicanálise foi em 2001, que eu terminei a formação analítica. Ainda não se estudava o que hoje em dia é a Escola de Paris, que é o que tem de mais avançado em psicossomática psicanalítica, hoje em dia, né? Que é um grupo muito forte, que estuda muito psicossomática e desenvolveu todo um corpo teórico, técnico e com experiências clínicas, com observações clínicas, né, de pacientes. Então, esse corpo teórico clínico é hoje em dia o que tem de mais revolucionário, assim, em termos dentro da psicossomática, porque a psicossomática ela surgiu voltada para a medicina, né? Ela surgiu, o nome psicossomática surgiu na segunda metade do século XIX, né? E ela veio ligada à medicina. Depois ela foi... Freud, ele não chega a falar em psicossomática, mas o Freud se preocupa muito com o corpo. E ele também estudou... Ele se referiu à questão a pulsão, ela tem uma relação com o corpo, né? A pulsão se forma no corpo, né? A nossa libido, a nossa força de vida, ela vem através de uma excitação corporal, né? Então, o Freud, ele descreveu 4 tipos de relações com sintomas no corpo. Ele falou primeiro nas doenças, na histeria de conversão, né? Que seria uma simbolização aparece no corpo um sintoma somático que ele representa um conflito psíquico que está sendo representado naquele sintoma, né? Então, esse sintoma somático, ele tem ele representa um conflito psíquico, né? Tem as doenças, as neuroses atuais, que são aquelas doenças que o Freud descreveu, que existe uma excitação sexual que não é simbolizada e que ela descarrega no corpo, provocando neuroses atuais, que são sintomas difusos de ansiedade e neurastenia. A primeira, que seria a neurose histérica,
Então, é um sofrimento, um trauma antigo que... É um trauma psíquico que se reflete no corpo. O corpo, ele trava, vamos supor assim, como se ele o sintoma corporal, por exemplo, uma paralisia de um membro histérico, né? Ele não tem uma lesão orgânica, ele é algo do funcionamento psíquico que se manifesta no corpo. Né? Que impede o funcionamento como se tivesse uma coisa orgânica, mas não tem. Exatamente. Tá. E ele tem um conflito psíquico que está inconsciente, né? Que é recalcado esse conflito, e a pessoa não sabe por que esse sintoma está ali, mas ele aparece. Né? A pessoa não sabe por quê e também não tem controle sobre. Também não se importa com isso, porque o sintoma é uma das formas de solução do conflito. Essa parte é importante. A pessoa não sofre com sintomas. Não sofre. A histeria não sofre. Por isso que a gente diz que a histérica, ela tem a belle indifférence, que é aquilo da pessoa tá muito, muito limitada, mas parece que tá tudo bem, né? E isso é por problemas psíquicos. Sim. Daí o segundo... é a neurose atual, que é como se uma intensidade de excitação, o Freud falou na libido, que não era, vamos supor assim, gratificada, ela começava a aumentar no corpo e aparecia como um sinal mental, nervoso, assim, né? Ou palpitações, ou sintomas no corpo, né? Ou seja, a pessoa tem uma angústia, mas não se dá conta que aquela angústia, não consegue dar nome de angústia e sente uma coisa física. Exato. Depois, um outro tipo que o Freud falou é da hipocondria. Na hipocondria também não há doença orgânica, mas a pessoa é como se colocasse um delírio mental no corpo. Então, ela começa a achar que ela tem doença onde ela não tem, começa a fazer exames onde não há doença, começa a se preocupar, tem pensamentos constantes de preocupação com a saúde, né? E começa assim. E a gente pode comparar essa preocupação enorme com a própria saúde como uma defesa em relação à angústia que está por baixo, e que essa sim é mais fácil a pessoa ficar preocupada com doenças do que com a angústia que está lá atrás. Exato, tem alguma... A hipocondria, ela também é uma mentalização, existe uma atividade psíquica mental, existe fantasia, né? Então, a fantasia, ela é projetada no corpo, né? Assim como, às vezes, a gente, numa paranoia, tu projeta no inimigo, no exterior, né? Na hipocondria, tu projeta no corpo. E seria uma doença a nível também é um narcísico, né? Que seria um investimento narcísico do corpo, né? O número 3 é a hipocondria. E o número 4 é a doença somática. Né? O Freud, em Luto e Melancolia, ele fala que quando a pessoa fica doente organicamente, ela recolhe todo aquele investimento objetal, né? Ele recolhe todo esse investimento de libido objetal e volta para o eu, para poder a pessoa se cuidar. Quando a pessoa fica doente, ela perde o interesse pelos outros, pela vida de relação, por todo esse... É isso que na hipocondria, assim, ó, na hipocondria existe uma falha narcísica, porque não existe uma relação objetal. A pessoa está muito investida no próprio narcisismo secundário, diria assim, né? A pessoa fica o tempo todo dentro daquele delírio que é uma projeção da sua própria mente, não tem um investimento objetal ali, é uma coisa que é uma falha que houve lá no início. Né? Investimento objetal seria a relação com outra pessoa. A relação com outra pessoa. Saudável. Exato. Que o Freud não chama de investimento objetal, ele chama de a relação com o semelhante, né?
O que acontece? Quando o nenê, ele é assim, bebezinho, ele nasce, tá? A mãe tem várias funções importantes. Ou a pessoa que substitui a mãe, né? Que cuida do bebê. Ele tem o objetivo de estimular a erotizar essa criança, no sentido de estimular a libido dessa criança, fazer com que as zonas erógenas se despertem. Por exemplo, o que é uma zona erógena? Por exemplo, a criança, quando ela nasce, ela tem um instinto de autoconservação. Ela vai receber o leite, primeiramente, como algo que vai satisfazer a fome dela. Ela vai ter uma satisfação do instinto de autoconservação. Tá? Só que a relação do bebê, da boquinha do bebê com o mamilo, com o seio, com o cuidado que esse bebê recebe, vai tornando, a criança vai começando a sentir prazer de órgão, ela começa a sentir prazer na boquinha, do contato, depois ela começa a sugar o dedinho, ela começa a descobrir o autoerotismo, ela começa a fazer... E o autoerotismo, ele já é um afastamento do biológico, ele já é uma psiquização, já é algo que está entrando na mente da criança, né? Começa a se formar símbolos, né? E esse desenvolvimento autoerótico da libido, ele vai passando, assim, ele vai se desenvolvendo, libido oral, libido anal, libido fálica, vai fazendo toda a erotização. O Freud diz que todo órgão do corpo ele tem um potencial de erotização, ele pode ser erotizado, né? Todo órgão corporal. Né? Pele, ouvido, olhos, órgãos internos, observar. Tudo pode ser erotizado. Tanto que, por exemplo, na psicossomática se descobriu, por exemplo, que alguns órgãos, eles muda o funcionamento do órgão pelo fato de ele estar sendo sobrecarregado de estímulo. De a fixação naquele órgão, né? Por exemplo, se tu dá de mamar muito tempo, né? Fica essas coisas assim, por exemplo, por que a gente tem algumas coisas que tem que acontecer em determinados períodos da criança? Porque se tu prolonga muito, por exemplo, a fase oral, estimula demais a oralidade, tu vai fazer fixações nessa parte. Isso vai tornar mais difícil para a criança depois. Vamos supor assim, quando ela tem algum problema, ela vai regredir para aquela fase ali. Ela vai usar essa fixação que foi feita naquele momento da vida, entendeu? Então, por exemplo, existem fixações anais, aí são pessoas que ficam com sintomas obsessivos, né? E assim por diante. Então, isso foi estudado na psicossomática como essas fixações da libido, tá? Elas vão ser importantes para segurar a libido numa queda libidinal. Por exemplo, quando existe um trauma na vida, por exemplo, a gente está... eu estava me lembrando de uma situação de luto, tá? Que a pessoa está numa situação de luto, ela muitas vezes é uma situação que é tão traumática que um luto, às vezes, é algo bem difícil de se passar, né? Um luto de uma perda, de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, de um filho. Às vezes, a gente se recolhe e há um tipo de regressão libidinal, né? Para fases anteriores. A gente começa um funcionamento que a gente tinha deixado de lado. Por exemplo, a pessoa que fumava e volta a fumar. Ou uma pessoa que... às vezes, a gente pode passar um tempo meio operatoriamente. Como formas de lidar com esse sofrimento, né? Exatamente. Então, a regressão é uma das formas que a gente tem de lidar com os traumas, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, num momento difícil da vida, ela começa a ter diarreia, por exemplo.
né? Então, ali foi um ponto de fixação naquele órgão, ficou fixado naquele órgão e ela vai ter esse sintoma quando tiver um problema na vida. Isso é o tipo de... Vamos supor assim, a pessoa quando tem um funcionamento neurótico, a gente diz que ela está bem mentalizada. Tá? A pessoa que tem um funcionamento neurótico, ela já adquiriu mecanismos de defesa, funcionamentos mais mentalizados, mais evoluídos do ponto de vista de desenvolvimento do psiquismo. E a mãe nessas situações, né? O papel da mãe. A mãe suficientemente boa ou excessivamente ou insuficientemente boa? Como é que ela entra ali na somatização? Isso é muito importante tu estar perguntando, Liege, porque assim, eu estava falando que a mãe tem que erotizar, né, o bebê. Ela tem que erotizar o bebê, mas ela também tem que ser autocalmante, ela tem que filtrar, ela tem que ser um mecanismo que a gente... Uma protetora, exatamente, assim, que tem um escudo protetor. Um escudo protetor. Uhum. Ela tem que ser, a gente chama de... ela tem que ter ela tem que fazer uma para-excitação, ela tem que fazer uma barreira da excitação. Como se fosse um para-raio, assim, nela, para proteger o bebê, né? Exatamente. Então, a mãe tem esse papel também. Então, ela não só libidiniza, mas também ela não é para excitar demais esse bebê, tem que também acalmar o bebê. E uma outra coisa que é importante que a mãe faça é dar espaço para esse bebê. A mãe tem que ter as suas próprias, os seus próprios interesses, o seu companheiro, ou a sua companheira, ou a pessoa que vai tirar a atenção dela, o seu trabalho, do bebê. Para que o bebê, porque esse pessoal da psicossomática de Paris, da Escola de Paris, descobriu? E, nesse caso, tem um trabalho do Michel Fan, né, que é Prelúdio à Vida Fantasmática, que é o nome do trabalho, que é muito importante, que ele descreveu um fenômeno que é a censura da amante, o nome. Que quando a mãe quer que o bebê durma para que ela possa fazer as coisas dela, ela está dando um espaço para esse bebê, para ele ficar sozinho, sem ela. Por isso que é importante a criança não dormir muito com a mãe, não dormir com a mãe. Porque é excitatório esse contato contínuo. Para a criança é excitatório. E a criança precisa se acalmar, ela precisa ter um tempo, porque para a constituição do psiquismo, a gente tem que ter o espaço do vazio. É isso que nos diferencia dos animais. A gente aguenta o vazio. Porque o vazio ele é preenchido com o pensamento. Foi o que o Freud descobriu com o brinquedo do netinho dele, do Fordá, que é o brinquedo do carretel, que ele viu o netinho dele atirando o carretel e puxando, como se ele estava representando a ausência da mãe e a volta da mãe através daquele brinquedo. Então, ele estava constituindo uma fantasia para substituir a ausência da mãe. Através da brincadeira, né? Através da brincadeira. Então, isso que faz o pensamento. O pensamento se faz porque a gente consegue lidar com o vazio, com a ausência, coisa que os animais não têm. Eles não sentem esse vazio porque eles é uma gratificação. Eles estão com fome e eles vão procurar comida. Não tem o processo da espera, o processo do eu vou deixar para depois, eu vou estudar porque eu quero ser arquiteta, sabe? Toda essa espera, todo esse planejamento, toda essa coisa de fantasia, de sonho que tem no ser humano, isso não tem desenvolvido nos animais. Por quê? Então, assim, porque a gente tem que... O bebê, ele precisa, desde pequenininho, ir aprendendo a esperar na medida do possível. Claro que não é para deixar chorar. Não, a gente tem que ir à medida que a criança vai conseguindo aguentar. Então, essa é a terceira função materna, que é a censura da amante. Então, a primeira, erotizar. A segunda,
fazer a parexcitação, né? É proteger, no sentido do excesso de excitação, acalmar, né? E a terceira é se afastar para que a criança possa sonhar. Deixa eu te fazer uma pergunta retomada, né? Sim. Em geral, as mães nascem com essa capacidade. Mães, cuidadores, quem for cuidar do bebê, Sim. é uma coisa humana. Em geral, a gente vem com tudo isso de maneira adequada, né? E o que acontece é que, às vezes, vão acontecer falhas e daí a gente tem que estar atento para isso. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, fazer carinho no nenê, dar banho no nenê, tudo isso é a libidinização, tudo isso é a primeira parte, que tem limite, né? Tudo tem um... É que existe um porquê dos limites. Às vezes a gente tem a tendência a achar que todo limite é errado, né? Que tudo que é limite é ruim. Nem todo limite é ruim. Às vezes o limite, ele faz parte de um processo de construção do psiquismo também. É importante. A criança que nunca ouve não, ela não aprende a elaborar lutos. Ela não consegue depois se privar de nada, porque ela não elaborou. Um luto tu começa do pequenininho para o grande. Tu tem que começar desde pequeno a ter pequenos lutos, para que tu possa ir depois aguentar os grandes, né? Então, tem essa coisa de organização também, de poder tolerar frustrações. E quando tu estava falando do vazio, eu lembrei da importância do tédio na vida do adolescente. Sim. Né? E como isso acaba fazendo falta hoje em dia, porque é tanta gratificação imediata, companhia do telefone, das telas, que não tem lugar para criatividade, não tem lugar para coisas que são super importantes. E então é bacana a gente poder ter essa noção ao longo do tempo também, que isso começa de bem pequenininho. Exatamente. É uma coisa que se vai gradualmente, né? Construindo. Tu falou em algum momento sobre pensamento operatório. O que é isso? Uhum. Bom, a Escola de Paris, ela foi criada por Pierre Marty, mais ou menos na década de 40, o Pierre Marty, o Michel Demuzin, o Michel Fan e o Christian Davy, eles começaram a produzir e a estudar pacientes psicossomáticos. E foi se criando todo esse corpo teórico, né? E o Marty, né, o Pierre Marty, ele descreveu essa síndrome, que é uma característica de muitos pacientes que apresentam doença grave, né? Ou doença, às vezes a pessoa chega no nosso consultório por indicação de um clínico, tá? Ela está com alguma doença. Às vezes não é uma doença grave, mas o funcionamento dessa pessoa é um funcionamento operatório, tá? Essa pessoa não procura naturalmente se tratar, porque ela não tem sofrimento aparente, né? Porque o que é o pensamento operatório? O pensamento operatório é um desligamento do pensamento com com a vida pulsional da pessoa, com tudo que vem de dentro do inconsciente, as pulsões, os desejos, as fantasias, as motivações, tudo que... Os amores, os ódios, as frustrações. Os desejos, os ódios, isso. Tudo que vem de dentro, ele está clivado, como se existe uma barreira, a pessoa está funcionando. O que eu disse para vocês foi que a pessoa, às vezes, num luto, tem um funcionamento operatório por um tempo, porque ela não está podendo processar aqueles afetos, então ela fica operatória. O que é um operatório? Ele vai corresponder o que precisa, ele não vai estar deprimido numa cama chorando, ele vai fazer o que tem que ser feito, ele vai fazer o inventário, ele vai lidar com os familiares, ele vai organizar a mãe que vai ficar sozinha, não sei o quê, sabe? Ele vai fazer tudo o que precisa, mas ele não está lidando com o sentimento, ele
ligação com os seus afetos. Ele não está sentindo aquele luto. Ele cumpre a operação prática que tem que ser feita, às vezes até já volta para o trabalho. Faz tudo como se não tivesse acontecendo nada, mas a pessoa está dura, fria, não está assim sofrendo aquilo que deveria estar sofrendo, pelo que ela tem de ligação com aquela pessoa, né? Só que só de novo, mas isso a pessoa não se dá conta que ela está assim, né? Até pode se dar conta, mas assim, ó, quando chega no momento em que a pessoa desaba, né? Porque daí volta todo aquele afeto que estava ali contido, ele vai vir de novo. E essa pessoa não é uma pessoa operatória, ela estava tendo um momento operatório, uma defesa operatória. Mas tem pessoas que são assim desde pequenininhos. Em geral, quando eles são criados dentro de um ambiente operatório, em que, por exemplo, não existe muita erotização desse bebê, é tudo feito o que tem que fazer. Ele dá uma mamar na hora, limpa o bebê, não fica, sabe, dá o banho, dá tudo, mas não chega a ter, assim, afeto muito... Eu acho divertida a expressão missão cumprida. Missão cumprida, mas não tem o divertimento, não tem o afeto que deveria estar envolvido na criação do bebê. Exato. Como esses pacientes, assim, né, eles podem parecer muito eficientes, né, assim, são ótimos no trabalho, cumprem todas as tarefas, né, e como que isso pode... por que isso muitas vezes está presente num paciente que tem uma doença somática? Porque o que acontece? Essa pessoa, ela tem uma dificuldade de processar os seus afetos. Então, o que ela faz? Ela deixa de lado. Ela não reconhece se ela está com raiva, ela não reconhece, ela não consegue identificar, ela não nomeia, ela não fantasia, ela não sonha. E não sonha mesmo, às vezes não sonha nada de noite, assim, os sonhos são concretos, são coisas do dia a dia também, não tem fantasia, não tem vida de fantasia. Essa é uma parte que eu acho importante da gente explicar, porque chega a ser difícil para quem tem muitas fantasias imaginar que alguém não tenha fantasias, né? Como se fosse essa pessoa, então, que tem um jeito de funcionar operatório. Ela tem planos, tipo, nas férias a gente viaja, sim, mas não tem a fantasia de um dia eu vou conhecer tal país. Isso. Ela reage ao mundo externo, assim, ela é uma pessoa que ela cumpre a demanda. E não consegue aproveitar, né? Não consegue amar, ou gostar, ou não gostar. E aí o que acontece? Vamos supor assim, quando a gente... por exemplo, tá no consultório e tu tem que ir muito devagar com esses pacientes, porque se eles, por exemplo, ficam doentes do ponto de vista orgânico, se a gente traz emoções antes do tempo que deveria trazer, porque a gente, como o psicanalista, quando trata pessoas assim, tem que ir com muito cuidado, e a gente usa o nosso pré-consciente, que é o que a gente diz, assim, os nossos sentimentos, para entender o que a pessoa deveria estar sentindo, mas não está sentindo, né? Então, a gente usa o nosso psiquismo para poder ajudar o paciente a psiquicizar um pouco, a se tornar mais mentalizado, a poder entender... e poder nomear os afetos. Tu pode dar exemplos, assim, dessas... né? Como é que se faz isso? E tem que ser muito devagar, porque às vezes a gente pode desencadear uma crise orgânica, se a gente vai tratar de um luto que a pessoa não está podendo tratar, por exemplo, né? Se a gente vai falar mais... né? Se a pessoa está... assim, ó, eu no teu lugar estaria sentindo muito... A gente tem que ir com cuidado, assim, né? Mas o que tu pensa sobre isso? Vamos pensar junto. O que tu imagina que tu deveria estar sentindo, né? Que tu não está, ou eu, talvez, no teu lugar, sentisse alguma coisa assim, o assado. Porque muitas vezes eles também dizem assim, não consegui chorar, né? Não consegui chorar, não consegui sentir, né?
Sabe que eu lembrei de uma situação bem antiga, de uma colega minha de muitos, muitos anos atrás, em que ela disse, tô precisando tomar um café, vamos conversar e tal. E daí ela contou assim, descobri que minha mãe tá com câncer. Eu levei um susto, assim, e eu disse, puxa, não sei nem se eu imagino a dor que tu tá sentindo. E ela, como assim? Ficou surpresa. Ela ficou surpresa. E eu Porque achei ela que não estava podendo sentir essa dor, né? E daí eu achei que a conversa era para isso, né? Que ela estava me convidando para falar desses sentimentos. E ela, não, na verdade eu queria ver contigo se tu tem um onco bom para indicar, porque, né, vou ter que fazer um monte de coisa. E eu fiquei muito chocada com aquilo, né? Muito chocada. Agora eu lembrei dessa situação. Talvez não era paciente, era uma amiga, né? Sim. Mas não ligou, né? Mãe doente, sofrimento, tristeza, enlutada. E é diferente de uma pessoa com desenvolvimento neurótico, que daí assim, eu odeio essa mãe, então eu quero que ela morra, sabe? Assim, que bom que ela está morrendo, sabe? Brincando. Sim. Mas assim, o neurótico, ele é emotivo, ele tem sentimentos, ele tem raiva, ele é um paciente que nos mobiliza, que nos incomoda, que nos movimenta. O paciente operatório não, ele é um paciente que ele é assim tranquilo. Ele é tranquilo, assim como ele é tranquilo, ele também não se liga na gente. Ele está ali por cumprir uma agenda. E nós temos que começar a trabalhar, porque isso foi falta lá no início de maternização, né? Então, a gente tem que trabalhar com muita paciência, com muito acolhimento a esse paciente para que ele possa começar a desenvolver a gente até confunde, às vezes, com aquele falso self do Winnicott, né? Que a pessoa ela está sempre tentando responder o que o mundo espera dela, mas ela nunca sabe o que ela quer. Esse paciente é assim, ele não sabe o que ele quer. Então, é como se neuróticos somos a maioria de nós. Sim. Né, que sofremos. Tá. E, então, será que a gente pode imaginar que um objetivo, super entre aspas, né, seria ajudar uma pessoa que tem um funcionamento operatório a poder sentir, então, a ficar um pouco mais, talvez, neurótico? Exatamente. E junto com isso, também é uma proteção, né? Por isso que tu diz do cuidado, ajudar a sentir, mas ao mesmo tempo cuidado com isso, porque a pessoa pode desmoronar, né? Pode ter uma crise somática. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma angina no meio da consulta, se tu mexe muito. Então, tem que ter muito cuidado. Não é uma técnica, assim, a ser usada levianamente. É uma coisa que tu tem que aprender, né? É bem complicado, assim. Se a gente imaginar o tamanho da defesa que a pessoa tem, que ela funciona desse jeito... Né? Tem que entender por que ela está ali. Expor um sofrimento vai ser uma coisa enorme. A gente tem que entender que aquilo ali está por um motivo, né? Bem importante, assim. Né? Que a gente não pode tirar. E aí eu estava falando que tem 2 tipos de movimentos que eles descreveram, que é o movimento regressivo, que é um movimento que a pessoa é mais benigno, então, quando ela tem um trauma, por exemplo, ela vai regredir para uma fase anterior, ela vai ter sintomas de uma fase anterior, por exemplo, ela vai fazer diarreias, ela vai... então, isso... E aí fica ali, segura, né? Isso é uma queda libidinal, né? A pessoa regride libidinalmente, assim, para uma fase anterior. E tem um movimento que eles chamam de desorganização progressiva. Esse movimento, da psicossomática de Paris, eles descrevem como uma defusão da pulsão de vida com a pulsão de morte. Nós temos pulsões... Freud descreveu em 1920 que existia uma pulsão, né, o dualismo pulsional da primeira teoria das pulsões é instinto de conservação e libido, né? Depois, em 1920, ele vai descrever a pulsão de morte
e a pulsão de vida, as pulsões de vida, né? Que são pulsões que são intrincadas para que a pessoa possa se organizar, né? Poder organizar a sua agressividade, que a pulsão de morte, ela junto com a pulsão de vida, ela organiza, né? Ela organiza essa agressividade numa coisa construtiva. Então, essa desorganização libidinal vai fazer com que a libido ela vá sumindo do indivíduo. O que acontece? A queda libidinal, num paciente operatório, por exemplo, ela pode chegar ao nível 0, ao nível da morte, porque ela é uma queda que não para. Quando tu fala queda libidinal, até para quem vai ouvir que pode ser uma pessoa mais leiga, o que seria queda libidinal, né? É a vida, a força de vida da pessoa. O que tu vê num paciente, por exemplo, que está com câncer? Está sendo drenada a vida dessa pessoa, tá? Ela está sendo empobrecida de força vital, né? Nós temos, é muito importante o nosso trabalho nesses pacientes, porque ele é um trabalho que visa restaurar essa intrincação pulsional e poder segurar essa libido. Ela não pode cair. Porque o problema é que a queda da libidinal, da desorganização progressiva, ela é uma queda que a libido, que a libido, por exemplo, Freud descrevia assim, né, nos destinos, pulsões e seus destinos, né, que é um texto que ele escreveu. A gente às vezes tira a libido de uma coisa e bota noutra. Por exemplo, quando tu está doente, tu tira a libido objetal, que é aquela libido que tu investe nas pessoas com que tu te relaciona, para dentro de si, daí fica... Para se cuidar. Para se cuidar. Então, vira libido narcísica. Então, a libido não sumiu, ela só foi de um lado para o outro. Ela veio para dentro e ficou libido narcísica para a pessoa. Mas, na desorganização progressiva, existe um empobrecimento libidinal, não existe um contraponto, onde a libido vai para outro lugar. E o que faz isso acontecer? Traumas, por exemplo, assim, tem pessoas que resistem melhor a traumas do que outras. A pessoa mais neurotizada, ela tem mais resistência a traumas. Pessoas que têm transtornos de caráter têm menos resistência a trauma do que uma pessoa neurótica. Tá? Porque o que acontece? A pessoa com transtorno de caráter, um caráter muito rígido, obsessivo, um caráter... Quando o caráter se forma, a libido, quando uma pessoa forma um caráter, ela vai... Quando vamos supor assim, a pulsão se torna identificação dentro da pessoa, vamos supor, vai fazer os traços de caráter dela, existe uma dessexualização da pulsão, quando a pessoa transforma isso em traços de caráter. Então, uma pessoa que tem sintomas neuróticos é uma pessoa que tem uma pulsão mais viva. Uma pessoa que tem traços de caráter, mas não tem sintomas, ela tem uma pulsão mais dessexualizada. Então, na hora que tem um trauma externo, a libido ela tem uma tendência a cair e não tem onde segurar, porque o que segura são esses pontos de fixação libidinal, que são os pontos de fixação neuróticas. Onde houve investimento, assim, investimento da mãe, investimento externo. Exato. Onde houve erotização, né? Onde houve investimento, como tu está falando, aliás. Então, quando tu fala de sexual, a gente pode traduzir por libidinal, afetivo, amoroso. Pulsão de vida. Pulsão de vida. Força vital, desejo de viver. E quando tu fala da pulsão de vida e pulsão de morte, que sim... intrincam e fazem com que a pessoa atinja, digamos, um equilíbrio que permita uma vida boa. Para dar uma explicação, assim, o que a pulsão de vida em exagero poderia trazer de ruim e a pulsão de morte em exagero poderia trazer de ruim? Por que elas são necessárias para se complementarem, para a pessoa ficar bem? Eu acho que
eu não sei se a gente veria desse jeito, assim, em exagero. O que é importante é a intrincação desse. Se tem muita pulsão de vida, é porque, assim, ó, o Freud descreveu a pulsão de vida como algo que vai junto, é como se o organismo... a pulsão de vida é tudo aquilo que une, né? Une as células e vai crescendo, crescendo. Não pode ser demais no sentido porque a gente precisa ter o corte, né? É como se fosse a hora de dormir. Precisa ter o corte. Então, assim, tu não pode só juntar, né? Tu tem que também separar. Então, a pulsão de vida e a pulsão de morte, elas são... Seria, assim, um momento de estar com os outros, um momento de estar consigo mesmo, um momento de dormir, um momento de sonhar. Um momento de parar, de dormir, de voltar para dentro, né? De descansar, né? E o importante é a intrincação pulsional, porque é o trabalho de coexcitação, né, da pulsão, que é um trabalho que uma pulsão ajuda a outra. É uma colaboração que há entre as duas pulsões, que elas não se intrincam quando existe, por exemplo, dificuldades, por exemplo, assim, um ambiente externo muito ruidoso, muito traumático, infâncias muito traumáticas, muito sofrimento. Isso não permite a intrincação pulsional. Faz com que a criança não... Às vezes, ou bota muito para fora, que daí vira uma criança que tem uma tendência ao ato, né? A agressividade, que daí é muita pulsão de morte projetada, que daí fica no ato, que fica nos grandes pessoas que fizeram grandes maldades na humanidade, né? Coisas muito... ou quando fica muito dentro a pulsão de morte, sem intrincar, vai dar nisso. Pode dar numa desorganização progressiva, vai dar numa doença orgânica, vai dar num narcisismo perverso, no sentido da pessoa se maltratar, narcisismo não, masoquismo muito investido, a pessoa ficar muito sofredora, né? O Pierre Marty descreveu a depressão essencial como uma depressão sem objeto. É uma depressão que não é diferente da depressão, aquela que a gente está... por exemplo, tem um luto normal, existe uma perda, a pessoa fica triste. Um luto patológico, a pessoa... é uma perda narcísica. Vamos supor, aquela pessoa que morreu é uma perda narcísica para mim. Por exemplo, algo que eu ataquei muito, que foi uma relação muito conflituada, muito... E quando aquela pessoa morre um pedaço de mim. Daí fica uma coisa patológica. Mas tem alguém que está lá dentro, né? A imagem daquela pessoa está dentro de mim. Então, eu tô atacando aquela pessoa que está lá dentro de mim. Isso é a melancolia. Mas a depressão essencial é uma depressão que não tem uma perda de alguém. É uma tristeza por uma falta de cuidado que essa criança teve. Ela teve uma depressão lá na infância, por falta de atenção, de carinho, de cuidado. Ela ficou deprimida, passou, e isso pode voltar na vida adulta. É uma depressão que ela se caracteriza, não é por tristeza, não é por choro, não é... Uma sensação de esvaziamento, assim. É por empobrecimento vazio. Libidinal, é um vazio... A pessoa, uma apatia. Ela perde força, ela parece cansada, ela falta força, a pessoa não tem, assim, elan, é uma perda de libido, assim, uma queda libidinal, e não tem, assim, não tem sintomas, mas também é uma coisa que é mais difícil de também recuperar, porque... Tu tem que criar, né, a libido. Mas tem sintomas, né? O sintoma é diferente, não é com uma dor que se expressa, não é com angústia nem com tristeza, mas é uma fraqueza, é um uma cansaço, apatia, um desligamento, né?
E aparece muito em pessoas com pensamento operatório. Isso tudo está ligado. Depressão essencial, pensamento operatório e desorganização progressiva estão ligados, porque são coisas bem graves, assim, que vão levando a uma queda libidinal sem recuperação, que vai acabar numa doença grave, uma doença autoimune, câncer, né? O que é desorganização progressiva? É quando a intrincação pulsional se desintrinca. E o que faz com que isso aconteça? Traumas. Então, se eu entendi bem, tem uma coisa que é muito anterior, muito no início da vida, que tu já descreveu, mas tem outra coisa que pode acontecer ao longo da vida também. Traumas que venham, por exemplo, como guerras, como qualquer outro trauma, né? Traumas da vida, assim. Perder alguém, perder um emprego, separação, divórcio. Às vezes, uma pessoa mais neurótica, ela tem mais capacidade de responder aos traumas, né? Que se recuperar. E algumas pessoas não, elas vão enfraquecendo. Às vezes a gente vê, acontece assim, um luto, e aí a pessoa depois vai desenvolver um câncer, sabe? Por isso que é importante a gente atender essas pessoas. É importante isso, porque elas precisam começar a desenvolver a mentalização dos seus afetos para poder processar mentalmente. O que tu processa mentalmente, tu não descarrega no corpo. Fala um pouquinho mais dessa mentalização. Tá. O Freud, ele desenvolveu as tópicas, né? Então, a primeira tópica é consciência, pré-consciente e inconsciente. A segunda tópica é ego e eu, isso e super-eu, né? Mas acontece que a primeira tópica, ela é desenvolvida, vamos por assim, existe uma evolução no desenvolvimento das tópicas, não é uma coisa que acontece por acaso, isso tem a ver com todo esse contato com a linguagem, com os símbolos, também com os afetos que os pais que cuidam daquela criança vão fazendo com que essa criança se desenvolva, né? Aprendendo a falar, a verbalizar seus afetos, a entender o que elas estão sentindo, o que elas estão querendo. Tudo isso vai desenvolvendo as tópicas. Vai desenvolvendo primeiro a primeira tópica, depois a segunda tópica. A segunda tópica se conclui, por exemplo, o superego se conclui com a resolução do Édipo, né? Então, não é quando nasce já está tudo lá. Isso tem que ser construído. Então, tem que ter um Édipo que muitas vezes não é consciente, não é o que a criança vai dizer, eu sou apaixonada pela mamãe, ou quero matar o papai. Isso não acontece com todas as crianças. Mas, simbolicamente, isso vai acontecendo porque, com a resolução do Édipo, existe uma constituição do superego que faz com que a criança tenha... ela vai abrir mão vamos por assim, daquilo que os desejos pulsionais mais primitivos para entrar numa lógica de uma civilização, respeitar as regras da civilização. Então, ela vai aprender que a gente não mata, que a gente não rouba. Isso está internalizado. E tem alguns casos em que isso não é internalizado, que a criança não desenvolveu um bom superego, bem resolvido, né? Não desenvolveu. Então, assim, nesse processo de evolução, tem pessoas que ficam pelo meio do caminho, né? Mas a tua pergunta foi da mentalização. Então, assim, a mentalização, ela vai... A criança vai aprendendo, ela vai desenvolvendo, então, uma complexidade vamos por assim, porque, assim, o inconsciente, ele é feito de representações coisa, né? Essas representações coisas são a fonte da pulsão. Elas vão... Do inconsciente vem a nossa força pulsional, nossa força de vida.
E do pré-consciente, onde estão todas as representações de palavra, com todas todos os nossos recursos, né, que a gente tem. Então, assim, tudo isso, ele é um desenvolvimento que depende do estímulo que essa criança teve, da capacidade dela, né, de quanto da diversificabilidade dos recursos, né? Por exemplo, se tu não estimula uma criança, ela vai ficar limitada, né? Então, sim, toda a mentalização, à medida que, vamos supor, a criança consegue passar pelo Édipo e resolver seu Édipo, ela consegue terminar de constituir o seu superego. Então, ela vai estar com a segunda tópica mais bem elaborada. Então, ela vai sonhar, ela vai ter vida de fantasia, ela vai ter sonho diurno, ela vai planejar. Depende também da constituição do núcleo masoquista erógeno primário, que é uma concepção do Freud também, que a gente tem que ter um núcleo masoquista erógeno primário dentro da gente, constituído para poder ter a capacidade de esperar, a capacidade de planejar, de aguentar a dor, até que a gente consiga alcançar nossos objetivos. A capacidade de aguentar a dor é importante para a passagem do tempo, para o tédio, para tudo. Vou fazer uma ressalva aqui, só para esclarecimento geral, que não é que a gente tenha prazer em ficar sofrendo. É a capacidade de tolerar o sofrimento necessário para que se faça uma outra coisa, para ter, que o Freud chamava ele fala de pensamento primário e pensamento secundário, né? O processo secundário, né? O processo secundário, né? Quando a gente tu quer alguma coisa, mas tu precisa de muita coisa para chegar lá, né? Então, tem que ter essa capacidade de aguentar a dor, e que a gente chama de masoquismo. É um masoquismo necessário, mas não é um masoquismo doentio, é um masoquismo... Isso. E a mentalização, então, entra nesse processo de ir em busca de objetivos gerais. A mentalização, a gente tem que identificar no paciente que nos busca o quanto ele é capaz de mentalizar, o quanto ele está nessa questão de mentalização. Porque quanto mais mentalizado, mais neurótico. Quanto menos mentalizado, aí vai depender. Por exemplo, assim, ele vai descarregar no corpo, ele vai ter mais... aí a gente tem que ver, a clínica vai nos mostrando, porque isso nós vamos planejar o nosso trabalho. A gente vai trabalhando à medida para ir aumentando a capacidade de mentalização da pessoa. Né? Como é que é na prática isso, assim, ali no consultório? Conta aí um pouquinho. Eu ia perguntar assim... quando chega uma pessoa e diz para a gente, eu sou muito psicossomática, porque às vezes eu tenho dor nas costas, dor na cervical, dor na lombar, às vezes eu tenho alergia no olho, asma, alergia na unha, o que mais? Crise de pânico, que também, né? Mas daí o pânico já está ligado para a angústia. Eu digo assim, essas coisas, teve época que caiu o cabelo. Sim. Como é que é isso? Isso é bom, porque é uma coisa de diversidade de defesas, tá? De processo. Ainda que tudo no corpo. Ainda que não... Todo mundo é psicossomático. Essa é essa questão, né? Não existe essa separação corpo-mente. Todos nós descarregamos no corpo alguma coisa, né? Temos outros momentos, né? Que mais, outros menos, né? Mas desse jeito, assim, o que faz com que a pessoa que até se dá conta que é muito psicossomática, né? O que faz? A gente tem que trabalhar... A gente não trabalha para tirar os sintomas, a gente trabalha para mentalizar os afetos. E aí, ao mentalizar os afetos, a gente vai diminuindo os sintomas. Por exemplo, brigou no trabalho, e aí começou a ter queda de cabelo. Ou tá ali com relacionamentos ruins, né? Porque às vezes a pessoa, ela nem faz essa relação, né?
Às vezes ela não processa aqueles afetos. Vai lá no dermato direto, achando que o dermato pode melhorar, mas também tem essa parte psicológica ali. Né? E às vezes o discurso, ele é um discurso catártico, né? A pessoa não chega a processar. Ela fala, contando as coisas, mas ela não está processando os afetos. Ela está, às vezes, só descarregando. Por exemplo, o paciente com dor crônica chega ali para fazer uma psicoterapia, uma psicanálise, eu quero me livrar da dor. Sim, mas qual é o sentido dessa dor, né? Quando surgiu, como é que ela se manifesta, né? Na verdade, a psicossomática, ela não dá sentido à dor. A dor é uma consequência da falta de sentido. Então, a gente tem que procurar as outras dores. Que dores ela está tendo que ela não está sentindo, por exemplo, que ela está sentindo dor no corpo, né? Tipo assim, o que está acontecendo na vida dela que ela não, que ela precisa pensar sobre isso, porque ela está tendo dores, porque ela está descarregando uma excitação que não está sendo processada, porque ela não identifica como dor assim, aquele relacionamento conturbado ali. Ou ela não aguenta sentir isso, ou pensar nisso, não trabalhou o psiquismo para aguentar, porque a gente tem que também poder aguentar, né? Aguentar a falta, aguentar a dor emocional, né? Eu lembrei do Fernando Pessoa, que diz que o poeta é um fingidor. Fingir tão completamente que pensa fingir que é dor, a dor que devera sente. Né? E outra coisa que eu pensei foi que muitas vezes os pacientes, principalmente com doenças clínicas, né? Tu falou em dor crônica, chegam querendo um remédio para sua dor ou para o seu sintoma. Né? E talvez seja a função da gente ver qual é a pessoa que tem aquele sintoma, que ela mesma talvez não saiba. E eu acho muito legal quando chega alguém para avaliação, daí para a gente, não para clínicos, que a gente não quer falar só do que traz a pessoa para a gente quer saber da vida. E tem gente que se incomoda porque, mas eu vim por essa questão. Eu quero bem objetivamente, né? Vamos de resolver, preferência um remédio, assim. às vezes, mas a gente não. E eu acho muito legal quando eu faço uma pergunta, a pessoa se distrai, começa a falar das coisas, e daqui a pouco a gente consegue, mas então isso aconteceu 2 anos depois que a mãe morreu, mas isso começou a acontecer quando o teu filho estava doente, e a pessoa não se dá conta, não faz, ela sabe a informação, mas não fez a ligação temporal, às vezes. Porque o afeto não está identificado, não identifica os afetos. Ou até identifica, mas não liga do jeito que deveria para poder solucionar aquilo. Mas ou não que não sofre. Sente, né? Não sente, porque quem sente não consegue deixar de sentir, né? Não pode sofrer porque pode desabar, o risco do desamparo, assim, se sentir perdido. E a fantasia também fica empobrecida. A pessoa não... Por exemplo, um paciente neurótico, uma paciente histérica, é uma paciente que incomoda, uma paciente que nos dá trabalho, né? Ela nos exige, ela nos mobiliza. É uma paciente que a gente pensa assim, né? Que é grave, mas não é. É essa paciente mais evoluída, porque ela tem uma vida de fantasia. Às vezes a gente se assusta com o paciente histérico como se fosse uma coisa muito grave, porque a pessoa fica numa coisa muito assim... Exuberante. Exuberante, exatamente. O Freud começou com as histéricas, né? E tu acha que atualmente tá começando a ter mais pacientes psicossomáticos, assim, atualmente? Como é que tu tá vendo? Tem muito. Acho que tem. Porque nós estamos numa época de patologias do vazio, né? Lá dos inícios, assim, patologias dos inícios, não é? Assim, adições, né? Os traumas precoces, né? Tem muito, acho que tem. Eu me lembrei dos procedimentos autocalmantes também, né? O que a pessoa faz para se acalmar, né?
Esses são maravilhosos. Acho que tu tinha que falar dos É. procedimentos autocalmantes. Isso. Tem o Gerard Zweck e depois o Smart Jacques, que é um autor que nós temos ainda na Ipsos Paris, que ele ainda dá aulas, ele é maravilhoso. O Gerard Zweck descreveu um fenômeno que é ele escreveu um livro que é os galerianos voluntários, né? Que são aquelas pessoas que trabalhavam nas galés, só que aquela pessoa que faz uma coisa que um galeriano fazia voluntariamente, por exemplo, um corredor de fundo, né, um corredor de maratona, né, são pessoas ou aquelas pessoas que escalam montanhas. Então, são pessoas que fazem coisas que a gente fica olhando e pensa assim, como sofre para fazer isso, né? Por que a pessoa faz uma coisa que sofre tanto, né? Que é tão sofrido, né? Trabalha, não tem tempo para aproveitar, para Não tira férias descansar, nunca. não tira férias. Não tira férias nunca e não consegue parar, né? Porque a pessoa está fazendo aquilo porque ela teve uma dificuldade, ela teve falhas nessa função que eu falei da mãe de parasitação, né? Calmante da mãe, e ela tem uma intensidade dentro dela que ela consegue lidar assim, fazendo como se fosse uma exaustão corporal. A pessoa precisa entrar numa coisa de exaustão corporal para poder se acalmar. Então, são pessoas que usam esses tipos de procedimentos autocalmantes, acabam fazendo... Mas talvez essa parte da exaustão, ou não poder tirar férias, é como se fosse mais radical. Porque eu fico pensando nas pessoas que o próprio Smadja, que a gente se encantou com ele na sociedade, né, no intervalo ele pegava e fumava um cigarro com um prazer que a gente via. Né? Dava até vontade de fumar, mesmo quem não é fumante. De tanto que a gente via que ele gostava daquilo. Então, tem procedimentos autocalmantes que podem ser considerados ok? Não, é que a nem sublimação, como é que é o autocalmante, procedimento autocalmante e um paralelo com sublimação? Não, a sublimação seria uma coisa assim, mais um desvio da pulsão, né? A gente estaria numa coisa de, por exemplo, em vez de tu recalcar, por exemplo, a obra de arte, né? O trabalho como algo que a pessoa dirige toda a sua pulsão de vida, toda a sua energia para uma coisa que ele está construindo e é uma coisa importante para a nossa sociedade, as sublimações, né? Mas o procedimento autocalmante, ele isso que tu falasse, Heloísa, é que nem a história dos sintomas. Eles vão desde os pequenos até os grandes. Todo mundo tem algum procedimento autocalmante, né? A gente tem procedimentos autocalmantes quando a gente precisa se acalmar e a gente faz alguma coisa para se acalmar, né? Mas quando isso se torna algo imperativo, no sentido, faz mal, fumar faz mal, por mais prazer que possa dar, vai acabar fazendo mal para ele, é uma pena. Mas, assim, o procedimento autocalmante é um esgotamento da excitação, por falha na capacidade de se acalmar. De se acalmar naturalmente, se acalmar sem fazer uma coisa que te desgaste muito, por exemplo. Então o procedimento autocalmante, ele sempre vem porque a gente não conseguiu se acalmar de outro jeito. Exatamente. Como se você automaticamente tem que fazer aquilo. É um procedimento que não é uma coisa... É que nem os galerianos voluntários, né? Que tem uma coisa da exaustão, né? A exaustão, exatamente. Muito interessante. Não tinha entendido desse jeito. Me esclareceu. Muito bem, a gente está chegando ao final desse episódio. Patrícia, tem mais alguma coisa que tu pensou em dizer que era importante? Ou alguma coisa atual dos congressos e jornadas que tu foi? Eu tô fazendo a formação na Ipsos Paris, né? Que eu comecei no final do ano passado.
e aproveitando as coisas que a pandemia nos trouxe, que foi muito triste, mas que trouxeram algumas coisas no uso da mídia, da tecnologia, que está permitindo a gente fazer aulas em Paris sem ter que ir para lá, né? Podendo ir para lá eventualmente, sem precisar cursar lá, né? Então, isso é uma coisa muito boa que está acontecendo. Eles agora estão abrindo a Ipso Brasil, né? Então, o Admar Horn, a Diana Tabakoff, a Eliana Rache, eles estão abrindo uma Ipso Paris, então as pessoas que também querem fazer formação podem fazer aqui no Brasil, agora a partir de acho que de logo, assim, que já vai começar. E eu acho que é uma coisa boa para a gente, né? A gente poder... Porque é outro jeito de ver as pessoas e os problemas. Exato. Né? E eles estudam muito, muito profundamente, metapsicologia, Freud, é muito estudo, mas é muito lindo, é um campo maravilhoso, que a gente fica apaixonada de poder estar... Muito bem. E eu achei muito bacana porque é um jeito de ver a psicanálise que inclui tudo que foi feito até aqui e mais um pouco. Né? Que a gente, às vezes, fica meio chateado quando tem uma coisa que exclui a outra. E aqui não. Né? E como a psicanálise é viva e vai crescendo e vai surgindo novos conhecimentos, ela não fica estagnada, né? Ela vai crescendo, evoluindo. A psicanálise tem um corpo teórico que cresce cada vez mais e é muito amplo e é muito rico, né? Muito rico. Teórico, técnico e clínico. Né? Obrigada pela oportunidade também. Nós que agradecemos. Foi um prazer. Eu queria agradecer muito, né, a receber a Patrícia aqui. E eu achei, só queria, antes de encerrar, retomar o que tu disse sobre essas pessoas precisam ser tratadas, né? Porque às vezes a gente tem o preconceito de achar que ela que fez, ou é bobagem, ou isso vai passar, alergia comum. E, na verdade, não, né? A perspectiva de que as pessoas que hoje estão com esse tipo de sintoma, que até é leve, que com remedinho anti-histamínico passa, a ideia de que talvez lá no futuro elas possam, sem querer, acabar tendo uma doença mais grave é importante. Né? Então, isso eu achei forte. Fora o convívio dessas pessoas com os seus filhos, com as pessoas no entorno, assim, né? O quanto poder se dar conta dos seus sofrimentos e poder trabalhar isso ajuda também no convívio com os outros, vai refletir na vida dos outros também, né? Inclusive de maneira preventiva nos relacionamentos, por exemplo. Muito bem, então queria agradecer muito a Patrícia, a Helena, a todos que nos acompanharam até aqui nesse episódio de Psicossomática Psicanalítica do SBP-DPA Cast. E até o próximo, então. Obrigada. Obrigada. Obrigada.